Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Irene ligou para Ernesto, perguntando se eles se veriam naquela noite. Ele então tentou implorar, dizendo que estava ocupado, até perguntando com uma pitada de sarcasmo se a irmã dela contava algumas coisas para ela. Então ele finalmente concordou em se encontrar com ela às 18 horas. Ela sorriu para si mesmo ao encerrar a ligação. Nelson e Pedro olharam para o próximo carro programado para uma restauração competitiva. Pedro ficou satisfeito com isso e falou sobre o que precisava ser feito. Nelson estava determinado a ter o trailer de maior prestígio do mercado da história. Irene saiu do escritório mais cedo, dizendo a Gabriela que tinha um compromisso. Gabi brincou com ela sobre ter um encontro, o que ela negou e Gabriela não estava acreditando. Helena estava ensinando Nicolas a dançar quando Ernesto voltou para casa. Helena desligou a música. Nicolas correu até Ernesto e perguntou se ele queria dançar. Ernesto disse-lhe que acabaram de voltar para buscar o caso, porque precisava voltar para o escritório e trabalhar a noite toda. Nicolas parecia entender. Ernesto beijou e foi embora. Horácio jantou com Mônica. Parecia então algo bem favorito para os dois. Ele mostrou a ela a sentença do divórcio, então a pediu em casamento e colocou um diamante em seu dedo. Ela aceitou. Andréa foi para casa e contou a Gabriela sobre o divórcio. Breve conversa sobre como entrar em um novo homem. Gabriela disse que o homem perfeito não existe e Andréa trouxe uma estátua de Santo Antônio como uma prece. Não seja pobre nem feio. Quando ela perguntou a Gabriela por que ela não tinha saído com Samuel, Gabriela disse que ele tinha que estudar e Andréa disse para permitir, já que esse era o valor dele. Ela então subiu para o seu quarto. Então, fomos poupados da visão de mais um congresso entre Irene e Ernesto, mas não dos dois tomando café da manhã no mesmo quarto de hotel. Irene parecia não entender as limitações do relacionamento deles quando Ernesto disse que precisava voltar para casa para consolar Helena quando ela descobrir que Pedro vai se casar. Irene perguntou como ele sabia disso e ele respondeu que tinha ouvido falar sobre isso. O importante era ele estar ao lado de Helena. O beijo de Pedro e Helena foi interrompido pelo telefonema de Ernesto. Ele estava ligando em seu carro, dizendo que estava a caminho de uma reunião e que haveria mais tarde. Enquanto guardava o telefone, perguntou o que viria a seguir. Era óbvio que ele ainda a amava. Ele disse para não confundir. Isso não mudou nada. Ela deu um tapa nele, entrou no carro e foi embora sem dizer uma única só palavra. Assim que o carro dela sumiu de vista, o telefone dele tocou e ele viu que era Gina. Ele não respondeu. Ela ficou impaciente e tentou novamente. Ele estava irritado, mas finalmente disse que estava a caminho. Helena foi trabalhar e contou a Gabriela sobre isso. Gabi, lógico, ficou chocada e ofendida. O advogado de divórcio de Helena ligou para dizer que eles se encontrariam com o advogado de Ernesto no dia seguinte. Ela ficava se perguntando por quê? Ernesto falava ao telefone com o advogado, dizendo-lhe que procurasse qualquer desculpa para atrasar mais alguns dias aquela reunião. Enquanto isso, o hipócrita de Ernesto e Irene são vistos em um hotel. Ela pergunta o que ele disse a Pedro para separá-los de Helena e tenta chantageá-lo. No entanto, ele vira o jogo e ameaça contar a todos sobre sua aventura. Além do mais, Ernesto se grava com Irene enquanto está no hotel para que ela não insista no assunto e acabe até na cama com o amado cunhado. Já a Helena, que ainda não se conforma em procurar Pedro na casa dele, a primeira coisa que faz é beijá-lo. Ela insiste que não pode mudar da noite para o dia o que eles se amam, mas ele continua a rejeitá-la com toda a dor, isso mostra. Helena pergunta diretamente a Pedro se Ernesto tem alguma coisa a ver com isso. Ele fica chateado e garante que não. Embora ela continue a implorar, ele termina a visita afirmando que tudo acabou entre eles e que o deixa em paz. Depois disso, Pedro fica super mal e sua mãe pergunta o que há de errado.
Então ele diz a ela que acabou com a Helena. A senhora tenta descobrir os detalhes, mas ele só ganha seu filho machucando, garantindo que eles nunca mais verão Nicholas. Esther fica preocupada. Então Pedro detalha que se por acaso ele ficar com Helena, eles então não poderão ter o filho. E isso preocupa bastante Esther. No dia seguinte, Horácio procura Mônica e explica o que fez, que foi apenas para proteger a mãe das filhas, mas ela está chateada e quer terminar seu relacionamento e pede a ele para não procurá-la, até que ele se divorcie de Andrea e ele esteja mais cuidando dela. Por outro lado, nesse mesmo capítulo, Gabriela também está chateada com Samuel, isso porque ele descobriu um recado de Rosa. Ele explica que ela quer vê-lo para um assunto urgente, mas a jovem rebelde o trata muito mal e ele fica com raiva. Enquanto isso, sabendo que tudo está indo como planejado, Ernesto se aproxima de Helena e pergunta se ela está bem. Ela conta que se sente muito triste, mas não diz a ele o que está acontecendo com ela. Mais tarde, Nicholas pede que Helena ligue para Pedro e pela primeira vez ela diz que não. Sem se importar, o garotinho pega o celular e liga então para Pedro. Pedro foi ver Gina, sem então um jeito, dizendo que deveriam se reconciliar pelo bem do bebê. Ele falou isso num tom meio desmonerado. Ela o manipulou em direção à proposta. Ele deu então sem jeito e ela ficou animada e ele disse para ela não contar a ninguém ainda. Quando ela o abraçou, ele parecia bem deprimido. Helena deitou-se no sofá, pensando na única vez em que ela e Pedro fizeram amor, e ela chorou. Gina mandou uma mensagem para Ernesto dizendo que Pedro pediu um casamento. Ele sorriu brevemente e de repente olhou em algum lugar entre deprimido e zangado. Ligou para Pedro perguntando a data do casamento. Quando Pedro perguntou como ele sabia, disse-lhe que não estava em condições de fazer essa exigência. Isso aconteceria dentro de uma semana, ou Pedro enfrentaria as consequências após a ligação. Após a ligação, Pedro empurrou alguma coisa revoltado.